Enche o lugar, tu és veia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Enche o lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Muito boa noite para você, meu amado irmão e irmã.
que mais uma vez está nos acompanhando neste domingo, neste culto ao Senhor. Nós celebramos o nome do nosso Deus, agradecendo ao nosso Pai pela sua vida e por momentos tão preciosos que nós vamos passar juntos neste culto à noite de domingo. Nós teremos aqui algumas participações especiais, como temos feito. Hoje será o último culto em que nós vamos agradecer ao Senhor a questão do aniversário da igreja. Nós teremos aí a participação do reverendo Joel Ferreira, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, e mais também a participação do nosso presbítero Márcio. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler na palavra de Deus, que está no livro de Romanos, capítulo de número 11, versos de 33 a 36, e diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por ele que nós estamos aqui, é pelo Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar com você. Por favor, participe conosco desta oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque tudo, Senhor, está fundamentado em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, por todos aqueles que vão participar do culto desta noite. Que Tu estejas abençoando cada momento desta celebração. Nós somos Teus servos e precisamos da ação do Espírito Santo em nós e em todos aqueles, ó Pai, que nos acompanham todos os domingos, ó Deus, pela internet. Esteja, Senhor, dispensando Tua graça, que Teu amor atinja, que a Tua graça atinja os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos e tendo os momentos de celebração e de adoração em espírito e em verdade esta noite. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do Teu olhar. Humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim,
Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Venho nessa noite para falar com os irmãos, nesse mês festivo, quando comemoramos 11 anos de organização da nossa igreja. Eu gostaria de deixar em primeiro lugar uma palavra para os irmãos, que está registrada em um livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, somente o verso 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nesse mês em que celebramos o nosso aniversário de organização, irmãos, nós temos muito a festejar. E quando eu li esse versículo, trazer à memória o que pode me dar esperança, eu me lembro do início da congregação, quando ainda era uma congregação presbiterial de Barro Vermelho, e eu era presidente da junta diaconal de Barro Vermelho, e Deus colocou no meu coração o desejo de ajudar as congregações. Então eu levei junto à junta diaconal a proposta de nós darmos assistência à congregação. Os irmãos apoiaram e a partir daí eu tive a oportunidade, outros irmãos também tiveram a oportunidade de estar presente nas congregações no início dos seus trabalhos, no início da caminhada. Então eu tive o privilégio de fazer parte do início da caminhada da Igreja Nova Aliança, quando ainda era uma congregação, ali mesmo na Parada 40, numa lojinha. Eu tive a oportunidade de estar lá ajudando os irmãos na organização do culto e algumas vezes levando a palavra a convite do nosso irmão presbítero Paulo Roberto, que era o dirigente da congregação. Então eu me orgulho muito, irmãos, quando olho para trás e vejo que eu fiz parte da organização, do início dessa caminhada, e hoje faço parte dessa igreja com muito orgulho, que muito me alegra fazer parte da comunhão com os irmãos. Então, nesse mês em que nós estamos celebrando o nosso aniversário, eu quero parabenizar todos os irmãos que não medem esforços no trabalho e na dedicação para o crescimento da obra do Senhor naquele lugar. Em nome de Jesus, recebam o meu abraço e fiquem com Deus. Amém. Meus amados irmãos, como nós temos sempre avisado e falado, nós temos usado este mês de setembro para as comemorações de 11 anos da nossa igreja. E temos recebido a participação de amigos queridos durante este mês, e hoje não será diferente. Nós temos hoje a participação de um amigo muito querido meu e também da igreja, que é o reverendo Joel Ferreira, pastor da igreja presbiteriana de Barro Vermelho. Pastor Joel já me conhece, nós nos conhecemos há mais de 40 anos, tem sido importante na minha trajetória ministerial, e eu espero sinceramente que Deus possa abençoá-lo durante a transmissão da palavra de Deus e abençoar também a sua vida. E eu sempre peço a Deus que nesses momentos em que a palavra de Deus é pregada, que você tenha o seu coração, a sua mente aberta, os seus ouvidos necessitados de ouvir a sua palavra. Gostaria de orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, neste culto, e hoje tendo uma participação também muito especial de um amigo muito querido, que é o reverendo Joel Ferreira, pastor de Barro Vermelho. Obrigado por sua vida, obrigado pelo seu ministério ao longo já de muitos anos, que tu tens sustentado a vida do teu servo, abençoado a vida do teu servo de forma clara. Que esta noite, Senhor, como tem sido ao longo desses anos, tu possas abençoá-lo, tu possas, Senhor, usá-lo como boca de Deus, e que a suficiência do Espírito Santo esteja com ele. Abra os nossos corações, Senhor, os nossos ouvidos, e as nossas mentes sejam esclarecidas pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos da Igreja de Nova Aliança, graça e paz a todos. Em nosso nome e no nome de nossa igreja, a Igreja de Barro Vermelho, nós queremos dar os parabéns e saudar a Igreja de Nova Aliança pelo aniversário, pelos 11 anos completados no último dia 30 de agosto. Ao pastor da igreja, reverendo Paulo Roberto, aos presbíteros, aos diáconos, às famílias, enfim, a toda a igreja, queremos apresentar o nosso carinho por esta data especial. Que o Senhor renove a fé, a esperança de todos
em seu nome, que o Senhor firme a cada dia a igreja em sua palavra. Eu quero agradecer o convite e o privilégio para pregar neste culto de louvor e de adoração ao Senhor. Que a presença, a voz, a santidade e as promessas do Senhor estejam diante da igreja e de todos nós. E que o nome, o Eu Sou, que este nome, o nome do Senhor nosso Deus, seja bendito para todo sempre. Parabéns à Igreja de Nova Aliança. Um abraço a todos. Estamos diante, mais uma vez, da palavra do Senhor, e nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 3, os 2 primeiros versos, e o texto nos diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Este é o texto que fala do chamado de Deus a Moisés para, na forte mão do Senhor, ser usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, escravidão que já durava mais de 400 anos. Quando nós olhamos a vida de Moisés, nós podemos perceber que em seus primeiros 40 anos, ele viveu no Egito, sendo educado em toda a cultura e toda a ciência do Egito. Quando lemos lá no livro de Atos, quando Estevão apresenta perante o Sinédrio a sua defesa, quando interrogado por causa da pregação do Evangelho, e ele começa a contar a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e chega em Moisés, ele afirma: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Estes foram os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Os seguintes 40 anos foram vividos no deserto. Moisés agora apacenta ovelhas de Jetro, seu sogro, e certamente estava sendo preparado por Deus para o chamado do Senhor à sua vida, para libertar o povo do Senhor da escravidão do Egito. São estes os 40 anos seguintes de Moisés agora no deserto. E chegamos então a este momento, o momento do chamado de Moisés por Deus. O texto que nós lemos no livro de Êxodo. E temos aqui o encontro de Deus com Moisés. E neste encontro nós temos alguns aspectos poderosos, de grande ensino para a nossa vida. E eu gostaria de falar de alguns deles que encontramos neste texto. Em primeiro lugar, nós temos a presença de Deus. O texto nos diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Nós temos a convicção de que o próprio Deus aparece a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. O texto nos confirma esta verdade. E o texto nos diz que pela presença do Senhor a sarça ardia no fogo e não se consumia. Era a própria presença de Deus diante de Moisés, seu servo. Em segundo lugar, nós temos no texto, além da presença de Deus,
a voz do Senhor. No verso 4 nós lemos: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Neste momento da presença de Deus diante de Moisés, Moisés ouve claramente a voz do Senhor. Num tempo de tantas vozes que se levantam neste mundo, num tempo de tantas vozes desautorizadas, que não devem ser ouvidas ou obedecidas, nós precisamos urgentemente ouvir, atender e obedecer à voz do Senhor. Moisés ouve a voz de Deus e ele responde: eis-me aqui. Logo a seguir, terceiro lugar, além da presença de Deus e da voz do Senhor, nós temos no texto a santidade de Deus. O texto nos afirma: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava em terra santa pela presença de Deus. E quando Deus ordena que ele tire as sandálias dos pés, esse tirar as sandálias significa toda a reverência diante do Senhor nosso Deus. Deus que é santo, perfeito em tudo quanto faz, perfeito em todos os seus pensamentos, palavras e obras. Agora Moisés estava diante da santidade do Senhor e Deus ordena que ele tire as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era terra santa pela presença do Senhor ali. Jamais podemos esquecer desta verdade, de que o Deus a quem servimos, o Deus em quem cremos, o Deus da nossa vida, este Deus é santo, santo e santo. E a pergunta é: nós temos tirado diante do Senhor as sandálias dos nossos pés? É uma pergunta que devemos refletir e responder sobre ela. Se diante do Senhor nosso Deus temos tido toda esta reverência, porque o Senhor é santo. Logo depois, nós temos no texto a promessa de Deus. Deus vê a aflição do povo. Diz o texto que o Senhor ouve o clamor do povo de Israel e promete livrar o povo da mão dos egípcios. Por isso, desci a fim de livrá-lo. E Deus chama Moisés para ir a Faraó e promete que será com ele. Neste momento em que ordena que Moisés vá até o Egito para falar com Faraó, Deus faz esta promessa da sua companhia, da sua destra. Deus diz a Moisés: e serei contigo, eu serei contigo. Moisés agora tem e deve ter a certeza da presença do Senhor, da destra do Senhor, da companhia do Senhor, no cumprimento daquela grande obra dada pelo Senhor à sua vida. Nós precisamos crer hoje e sempre na promessa do Senhor nosso Deus e saber que o Senhor é conosco. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa esperança. Você crê nisto? Crê nesta verdade?
crê nas promessas do Senhor, sabe perfeitamente que o Senhor é conosco e é conosco sempre, que isto esteja no nosso coração. E logo depois, no final do texto que queremos trazer, nós temos o nome de Deus. E o texto, que é precioso, nos diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Este é um texto belíssimo. A revelação de Deus, de seu nome a Moisés. Quando Moisés indaga, quando eu chegar no Egito e eles me perguntarem quem me enviou, com qual credencial estou aqui no Egito, o que eu devo responder? E Deus então diz a Moisés: eu sou o que sou. É desta forma que Moisés deveria responder ao povo. Quem o enviou, quem o credenciou, quem ordenou que Moisés fosse ao Egito para libertar o povo, foi este Deus, o Deus eu sou. Nós temos aqui a auto-revelação do Senhor. E o Senhor não pode ser definido ou determinado a não ser por si mesmo. Este eu sou, esta expressão indica a essência soberana, imutável e eterna de Deus. E na continuação do texto, nós lemos: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés deveria chegar no Egito e responder que o Deus eu sou, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus todo-poderoso, o Senhor do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o sustentador, este Deus, foi quem enviou e ordenou que Moisés fosse ao Egito para libertar o povo do Senhor, o povo de Israel, daquela longa escravidão. Quando nós pensamos neste tempo que estamos vivendo, este tempo tão difícil, quando tantos têm perdido a esperança, nós agora queremos perguntar: como está o seu grau de confiança em Deus? Neste momento, neste tempo em que vivemos, como está o seu grau de confiança no Senhor? Se sente seguro ou se sente debilitado, aflito, ansioso, angustiado, abatido, enfim? A nossa oração, o anseio do nosso coração é que todos aqueles que agora podem nos ouvir, com acesso a esta mensagem, a esta pregação, que fala de um Deus todo-poderoso, que chamou um de seus servos para libertar o seu povo, o povo de Deus, de uma tão longa escravidão no Egito, e pudesse este povo agora rumar na busca da terra prometida. O nosso desejo é que este Deus,
o Deus santo, fiel, poderoso, o Deus do céu e da terra, que este eu sou, o Deus de Israel, nos abençoe, nos guarde, sustente, fortaleça, nos renove e nos dê de sua graça e encha totalmente a nossa vida de esperança e fé. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício
Meus queridos, nós esperamos que você tenha sido abençoado nesta noite através do culto ao Senhor. Digno é o Senhor, Cordeiro de Deus, que morreu por nós, que ressuscitou para nós, que vai voltar também para nós, para resgatar o seu povo, e que você tenha participado desses momentos preciosos juntamente conosco. Muito obrigado a você que sempre tem estado conosco todos os domingos nos acompanhando. Muito obrigado ao reverendo Joel Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, do nosso presbitério. Que Deus continue a abençoá-lo de forma poderosa, a sua saúde, o seu ministério, a sua família, os seus filhos, enfim, a sua igreja. Agradecemos também a participação do presbítero Márcio nesta noite, neste culto, esperando que todos nós tenhamos uma noite agradável e uma semana muito abençoada e vitoriosa na presença do Senhor Jesus. Nós vamos orar e depois impetrar a bênção do Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo banquete espiritual que tu nos deste esta noite, desde os louvores, da participação do reverendo Joel, da participação do presbítero Márcio, da participação dos nossos irmãos que estão aqui conosco, e esperamos, ó Deus, que a palavra de Deus e que tudo que está sendo feito aqui, em primeiro lugar, Senhor, sirva para adoração ao nome do nosso Deus. Nós estamos aqui por causa dele, e nós celebramos o teu nome, nós nos prostramos diante de ti. Agradecemos os nossos amados irmãos que nos acompanham, Senhor, domingo após domingo, os irmãos da IPNA e todos os nossos amados irmãos e amigos que também nos acompanham pela internet. Ó Deus, recebam, Senhor, a tua bênção, a tua direção, que tu possas, ó Deus, estar trazendo, Senhor, para o nosso meio, ó Deus, uma ação poderosa do teu Espírito, na vida desta igreja e na vida de todo o povo de Deus, espalhado por toda esta terra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai querido e amado, a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, as consolações, a companhia, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.